Olá, seres! Sejam todos muito bem-vindos ao Academy Fraternitatem, ao Academycast dentro do Academy Fraternitatem. Como todos sabem, propósito do Academy Fraternitatem transformar as pessoas e conectar elas ao propósito de chamado e ao chamado de vida de cada uma delas. Para isso, iniciou-se no dia de hoje uma iniciativa ao qual vem trazer conhecimento para você que está aqui olhando a gente e observando e ouvindo essa conversa, esse bate-papo que eu trago com as pessoas que eu convidar. Meu propósito é trazer conhecimento e definitivamente fazer com que através deste conhecimento inicie um processo de mudança e de transformação na vida de cada uma das pessoas. Em iniciativa com o grupo do Dupex, o grupo X, nós temos esse podcast e iniciaremos aqui a nossa jornada rumo à distribuição desse conhecimento entre as pessoas. De início, eu peço para você o seu like e a sua curtida. E se você não gostou, comenta. Se você gostou, comenta. Fique confortável e você está em um ambiente que pretende trazer para você conhecimento e trazer para você um pouco do que eu vivo na minha realidade e as pessoas que têm próximo a mim, que com certeza podem trazer muito conteúdo. Para o dia de hoje, em particular, eu trouxe um convidado, seu nome é Leandro, eu não vou apresentá-lo, vou deixar com que ele mesmo se apresente, e ele vai falar aqui para vocês um pouco da história da vida dele, e também um pouco do que representa a vida dele em relação a se transformar, e é um movimento natural que aconteceu na vida dele, de olhar para si próprio, e o que isso proporcionou para ele na vida. Leandro, seja bem-vindo, irmão. Obrigado, meu irmão, pelo convite. Fica Tamo junto. contigo, apresente-se pra galera Vamos lá, e vamos lá, meu irmão. vamos lá. Tamo junto. Obrigado pelo convite, primeiro, para começar. É um prazer estar aqui, né? Sempre falar um pouquinho de história. Eu acho que a história move montanhas, né? A gente consegue se basear através de histórias dos outros, nossas, e olhando no caminho a gente constrói novas histórias. Então, Boa. nada que existe é por acaso, né? Então, me apresentando um pouco, meu nome é Leandro Piscinato, tenho o título de engenheiro por formação, né? E tive uma carreira muito sólida na indústria, ah, de sucesso, eu diria, mas eu tive um tapão na orelha, né? Que eu acho que esse aí foi a verdadeira virada de chave na minha vida, onde que a gente para de olhar para fora e começa a olhar para dentro. E muita gente se assusta quando eu conto, que é o mais interessante, né? Que muitas vezes o susto leva as pessoas direto para o buraco, e o meu caso é o que eu falo para todo mundo tem esse mesmo direito, não é nem a vontade, é o direito de levantar a cabeça e bloquear o que está de fora e olhar para dentro, né? Que tudo que a gente precisa está dentro da gente. Quando a gente está buscando de fora, é diferente. Então, esse sou o novo eu, quem busca de dentro. Contando um pouquinho da história, né? Que eu acho que para ser resumido e curto, eu sou hoje um dito aí, entre aspas, sobrevivente de um câncer, né? Um câncer dado como um dos mais fatais que existe, os mais irreversíveis, é um câncer de pâncreas. E além da cura, eu não tive nenhum efeito colateral disso, né? Quem passa por um câncer desse ou vira diabético, ou tem uma série de complicações, eu não tive nada, né? E o que eu acho interessante da história dessa passagem, né? O primeiro dia que eu soube do que eu tinha, que foi me dado a notícia, a primeira coisa que me disseram: você tem 97% de chance de morrer. Eu falei, tá bom, eu tenho 3% de chance de vida.
né? Basicamente estou morto. Basicamente estou morto, mas tudo bem, né? Aí eu quase que eu matei o médico, daí pra frente eu não vou contar todas as histórias aqui, senão a gente vai ficar aqui. Mas é aquele negócio, tudo que vinha de fora, naturalmente e assim, inconscientemente, eu diria, eu bloqueei. E aonde começou toda a minha história com essa nova jornada, né, de descobrir. E além disso, ah, a gente descobre que tem, além de se olhar, tem a missão de cuidar do outro, né. E como cuidar do outro? Qual o bem mais valioso que você pode doar? Conhecimento, atitude, né, e exemplo, né. E nada melhor que contar uma boa história para você convencer as pessoas disso. Então é assim, é impressionante quantas pessoas chegam para mim e falam assim: "Como que você fez isso? Como que você virou essa chave? Como que você conseguiu fazer isso? Você teve os melhores médicos?", né. Eu tive os melhores médicos, eu sou grato, eu levanto as mãos para o céu por ter meus cirurgiões, meu oncologista, mas a grande virada não está aí, se dependesse só disso, eu estava nos 97%. O seu melhor médico foi você mesmo, né? É aí exatamente, é aí onde chega essa virada. E aí a hora que você começa a contar tudo que você tem que fazer além daquilo, as pessoas ainda não acreditam, né. Então é por isso que é importante a gente contar um pouco de história e trazer essa visão que a gente pode olhar para dentro de si e encontrar o que precisa, para tudo, né. E tem uma coisa que resume uma frasezinha bem simples, que resume muito isso: "O seu corpo é o reflexo do que está na sua mente", né. Então se tem alguma coisa errada com o seu corpo, se você encontrar a causa na sua mente, você encontra a sua cura. E tudo é energia, que é o que move a mente. Então forma aí um belo de um triângulozinho de pensamento, que aí se a gente entrar um pouquinho mais nas loucuras filosóficas, a gente vai mais para baixo, que acho que não é o caso, mas se você basear nesse plano simples, é onde você se encontra. Então eu falo, eu sou esse plano hoje. Boa, Eu muito sou bom. aquela pessoa que quero chegar na frente de Deus e virar para ele: "E aí, como é que eu fui?", né. Simples isso, né, eu não quero saber o que que eu fiz, o que que eu deixei de fazer, como é que eu fui, né. Só isso, aí tem o lado bom, tem o lado ruim, mas é esse. Muito bom. E eu imagino eu, Leandro, que nesse percurso do autoconhecimento, você deva ter buscado uma série de, métodos ou metodologias para se observar. Eu Sim, sei que existem diversas culturas, diversas maneiras, tem pessoas que se conectam com isso através de religiosidade, de religião, e tá tudo certo. sim, E tem pessoas que entendem isso através de ciência, através de outras formas. A verdade é que esse movimento ele é muito individual, bem como tu disse, o seu maior médico é você mesmo, sua própria mente. Eu gostaria que você falasse um pouco para nós sobre isso. Como que bom. foi esse movimento de olhar para si? Para onde você foi olhar que te proporcionou olhar para si? Bom, vamos lá, de novo, uma longa história curta, né. Fique à vontade. Eh, no hospital começaram alguns movimentos na cabeça, né, falei assim: "Bom, se eu estou naqueles 3%, eu tenho que reverter esse percentual, né". Fora que o médico falava assim: "Esses 97% é quem passa da cirurgia, e depois da cirurgia, 70% morre da cirurgia. Ou seja, 70% desses 3%, né, fazer uma conta da Dilma aqui, mas mas era o cara falou pra mim que eu estava morto, cara, Exato, né, basicamente. sendo bem direto no assunto. A hora que o cara falou isso, eu falei assim: "Você vai a merda, desculpa a palavra, eu não mas, não sou eu que vou, é mais fácil você ir do que eu", né, e aí daí pra frente eu
Eu falei: "Não, eu tenho que procurar outras maneiras, porque eu sei que se eu depender, inclusive assim, das vontade pela expressão deles, eu estaria hoje lá na entubado, alguma coisa assim, no mínimo". Então, a primeira coisa que eu procurei foi a acupuntura, que nem eu falei, tudo é energia. E eu, um bom engenheiro, quadrado, cético, tudo, buscando o que é energia. E aí onde eu comecei a entender que o corpo funciona um pouquinho mais do que a cada pedacinho, ele não funciona um pedacinho, ele tem um todo. Então você vai mexer numa dor de cabeça, você mexe no pé, aí já começa a dar meio que um curto na cabeça, né. Espera aí, como que isso funciona? E através da acupuntura eu comecei a aprender algumas coisas de energia. E tem até uma série, eu não vou lembrar o nome agora, que depois que eu formei eu assisti essa série, é até interessante, aqueles meio que besterol, mas assim, ela tem um significado muito profundo, onde que é um médico chinês antigo, que ele se projeta no tempo, é um cara de 1500, se projeta no tempo nos anos 2000, e nesse tempo ele começa a tratar com os métodos que ele tinha. Só que para ele fazer essa viagem, ele vai tratar um grande imperador, e a hora que ele põe uma agulha não funciona, porque a intenção dele não era tratar, e sim ganhar a fama por tratar o imperador. E aí é onde roda toda a história, a intenção de colocar uma agulha na acupuntura é o que manda, não tanto o ponto ou o conhecimento em si, mas a soma desses dois, o conhecimento mais a intenção que você tem de cura, se você colocar uma agulha em qualquer ponto da pessoa, aquela intenção vai reverberar e vai funcionar, né. E é o que se diz aí da famosa comidinha da avó, né, aquela intenção colocada naquela ação feita, ela já dá um puta de um negócio. E aí começa a acender algumas luzes. E nisso eu comecei a pesquisar outras coisas, reiki, energias e tudo mais, e entender um pouquinho mais disso daí, para resumir a história, onde eu fui parar na hipnose como um curioso. Aí fiz um cursinho de hipnose desses Prateleira. de prateleira, né, que você vai lá, paga R$ 100 na Hotmart, vai lá e faz, para entender. Eu, um cético, que não entendia nada disso, Engenheiro. engenheiro, quadrado, né, se 1 mais 1 é 2, se qualquer pessoa falar fora disso, arrebentou, e você tem argumentos para falar contra. E aí eu fiz esse curso, até que um dia chegou uma pessoa e falou: "Ah, tem ah, meu filho, minha prima, sei lá quem que morre de medo de agulha, eu não sei o quê". Aí minha esposa virou e falou assim: "Não, meu marido faz hipnose, vai lá, faz com ele lá, vê que se resolve. Mal não vai fazer. Você não faz?" "Ah, faço, vamos tentar". No que eu fiz, a pessoa perdeu o medo de agulha, de um cursinho de R$ 100 da Hotmart. Eu falei: "Opa, espera aí, tem algo adicional aí", né. E nesse meio tempo eu estava fazendo uma parte de Tem um respiração. adicional chamado Leandro, né. Hã? Tem um adicional chamado Tem um Leandro, né. adicional chamado Leandro, que estava no meio do caminho aí, que tinha passado um caminhão em cima, mas tudo bem. Tava os pedaços do Leandro ainda. Boa. Então, aí eu fazendo uns cursos de respiração, que aí tem uma parte de consciência da respiração, que aí eu fiz a formação, de neurociência da respiração para entender toda a parte do organismo. Como todo engenheiro, você tem que entender com A mais B por que que funciona, né, que ativa, que desativa. E aí, como loucura, engenheiro químico, comecei a estudar as reações do organismo, o que que faz, excesso de flúor, excesso de alumínio, onde que vai, cadeia de halógeno, não sei o quê, aí você vai entender um monte de coisa. E nessa brincadeira, eu fui cair na hipnose não verbal, que apareceu o curso do nosso instrutor, Marcelo, e eu falei: "Ah, vamos ver de fazer um curso decente de hipnose, para entender, e eu vou fazer esse não verbal, que é assim, eu não sou muito bom com palavras, né, principalmente ericksoniana, né, que você tem que fazer aquele jogo e tal. Eu falo, hoje eu sou muito melhor do que há 2 anos atrás, mas há 2 anos atrás eu não conseguia montar uma historinha, né, vamos dizer assim. E aí eu fui fazer esse curso para entender qual que é. Gente, a hora que eu vi o curso eu falei assim: "Não, espera aí, tem mais coisa aí".
E nesse mais coisa, mais coisa, mais coisa, mais coisa, mais coisa que vai aparecendo, e dentro dessa formação de hipnose, aí a gente vai hipnose, vai, o hermetismo, vai outras formações que a gente vai no meio, PNL e tudo mais. E aí, na primeira formação, hora que eu terminei, eu virei para o Marcelo e falei assim: "Marcelo, eu posso sair daqui e aplicar essa técnica em alguém?" Ele virou: "Deve, deve, porque você tem que praticar, você tem que pôr em prática." Fui lá e fiz de uma pessoa, resolveu o problema da pessoa com uma sessão de um problema que era de se expor em câmera, que era de coisa. Outro vai lá, trata, tinha problema com a mãe, que não sei o que não aguentava a minha mãe, no outro dia estava resolvido. Falei assim: "Cara, tem alguma coisa muito estranha aí nisso, né?" Até que chegou uma pessoa com um quadro grave de epilepsia e praticamente resolveu o caso. Eu falei: "Não, aí eu vou ter que investigar mais." Foi onde eu comecei a aprofundar em tudo isso. Estudos da mente, subconsciente, neurociência, e todo conhecimento você só pode falar que você conhece a partir do momento que você coloque em prática, aplique. E mais do que isso, você tenha resultados. Eu falei: "O que eu uso, o que eu faço", de novo, volta para dentro de si. Quem quiser criticar, critique, mas se a pessoa que eu tratei ou que eu ajudei fique bem, é isso que me importa, né. Então, o que eu faço hoje por amor e por gratidão do que eu passei. Eu falo, isso para mim foi uma virada de chave, um despertar de um outro mundo paralelo daquele que eu vivi. Aquele lá foi deixado para trás, o que tinha que ser vivido, viveu, e hoje eu tenho comigo esse tema de ajudar as pessoas através da consciência, mente, e interligar essas coisas. E é lógico, você só pode ajudar alguém que queira. Alguém que vire para você e fala assim: "Não, isso aí não presta." Fala: "Beleza, não presta." Para ele não presta, para que que eu vou querer insistir e provar que o que eu faço é bom ou não, né. Então é mais ou menos essa linha. E é engraçado que mesmo vendo, precisa de uma validação científica, que já tem. Só que, hora que fala: "Tá bom, tem, pesquise aí", você dá o site, a pessoa mal tem a curiosidade de entrar no site e ler pelo menos o resumo daquilo lá que você falou. E você vai debater isso por aqui? Então, E para ti como engenheiro, Leandro, como é olhar o lado cartesiano disso tudo e compreender de que existem pontos que não se conectam? Não de forma racional, né, não tem como conectar. Você é como se você olhasse para um prisma, e aí você põe luz num pedacinho aqui, e de um lado totalmente oposto daquilo que você imaginava, ele brilha. Como é para tu isso? cara, eu vou pegar um gancho dessa pergunta com um comentário que eu tive de um resultado efetivo mostrado na assim, ó, a pessoa fez isso, pediu isso, esse é o resultado. Pessoa super feliz, comentou, aí vem o outro e fala assim: "A pseudociência." Fala: "Puta, que comentário pertinente, né." Que é pseudociência? Era eu, há anos atrás, querendo comprovar tudo cartesianamente que aquilo lá é assim. Só que é um pensamento linear, né. Se você pegar grandes mentes, grandes autoridades do passado, os caras eram marretados no começo da carreira. Hoje a gente vê que os caras eram gênios, se tratando como as maiores mentes do mundo, mas na época era dado de louco. O cara é um maluco, porque ele desafiava exatamente isso. Todo mundo vendo cartesianamente, desculpa, linearmente, o que que era uma coisa, o cara olhando todo. Então eu parei de olhar esse linear e comecei a ver o todo. Aí fala assim: "Você deixou de ser engenheiro?" Não, eu continuo sendo um engenheiro, só que um engenheiro melhor. Um engenheiro que consegue olhar melhor para as coisas e para as pessoas que estão ali, né.
O próprio Franz Mesmer, né, sofreu muito isso. Para o Franz Mesmer, que é um cara, todo mundo fala, o Einstein é o nome mais citado, mas pega o Tesla. Se você vê a história de Tesla, o cara com o conhecimento que tinha era para ter morrido assim, com a maior fortuna do mundo. O cara morreu pobre, sem ter praticamente onde morar. Ele vivia num hotel que um cara pagava e quase foi despejado. Porque todo investimento ele queria provar uma coisa, que ele estava certo, que hoje é comprovado, só que o cara só foi ser reconhecido depois de anos. Só que nele, todo mundo dava de louco. Eu falei, o cara é um louco. Mas era o cara que desafiava todo aquele pensamento linear que todo mundo incentivava. Os 97%. Que tem 70% de dar certo. De dar errado, De desculpa. dar errado. Né? Então, isso para mim, a pseudociência é a coisa mais forte do mundo, porque desafia a gente a convencer, eu não vou falar nem comprovar, a convencer quem tem um pensamento linear, sair um pouquinho dessa casinha e experimentar. Né? Dá um passinho para o lado e olha para a mesma direção que você está olhando, em vez de estar no ponto que você está de referência. Olha de um ponto de referência diferente. Aí você quer pegar estudo científico de referência, pega experiência de dupla fenda, tem um monte de coisa que mostra isso. Só que é uma coisa complexa para a pessoa parar e falar assim, tá bom, mas isso eu preciso de um laser, preciso de um... Não, para uma coisa que você sente, um calafrio, o dia que você parar e se perguntar, peraí, por que eu estou tendo esse calafrio? Aconteceu alguma coisa? Começar a se perceber, são coisas simples. É mais simples do que a gente imagina, só que todo mundo quer ir para o lado complexo. Eu senti um calafrio porque bateu um vento frio ali naquela janela, tá. Você procura justificativa para tudo, mas você não se pergunta o que está acontecendo com você. Você olha para fora, olha todas as condições do ambiente externo que está te influenciando, e não o que você está enxergando daquele ambiente externo que está te causando isso. É paradoxo, né? É um negócio bem... Mas a partir do momento que você dá essa virada de chave, você não deixa de ser aquele ser que você era. Você se torna aquilo muito melhor. Aquilo muito mais capaz de se comunicar e relacionar com pessoas. E aquilo lá de você entender, falar assim, gente, se a pessoa quer falar com você, ela vai falar com você. Se ela não quer falar, qual que é o problema? Então muita gente se preocupa mais com o ambiente, de preservar o ambiente em torno dele bem, do que preservar ele bem. Né? Então, inverter um pouquinho essa chavinha ajuda muito e, assim, é uma experiência interessante. E é interessante que esse movimento requer também olhar para o outro, né? Sim. Porque quando você olha para si, automaticamente você se permite olhar para o próximo também. E olhar para o próximo de uma forma amorosa até, É lógico. de uma forma respeitosa. Eu costumo dizer, Leandro, de que o conhecimento ele é responsável às vezes por te proporcionar movimento, Sim. porque sem ele você não se move, você não se altera, você não se transforma. E o autoconhecimento faz com que você se transforme e movimente-se mais ainda. E aí você tem dentro dessa lacuna meio que uma bifurcação que vai te colocar ou para o medo ou para a transformação. Exato. Se você sente medo, você vai ser obrigado a romper um paradigma, que é o paradigma do medo, que te volta para o seu estágio inicial, e aí vai ter que você buscar novos conhecimentos, Ou uma energia mais ou forte uma para você energia mais se forte para se movimentar. movimentar, ou você supre aquilo, você transmuta aquilo e torna aquela situação uma virtude, ou de fato um conhecimento, que volta para a mesma matriz, para a mesma Para raiz. a mesma raiz, exatamente. Ou seja, a transformação requer um movimento,
Só que para que eu tenha movimento, eu preciso de conhecimento. Então, eu costumo dizer de que essa pequena matriz de conhecimento, movimento e transformação, ela é responsável por alterar a relação das pessoas e a relação individual de cada um de nós. E o que tu passou foi nada mais nada menos do que, não tirando o mérito disso, mas dando todo o mérito disso, de que uma forma ao qual talvez o seu inconsciente tenha jogado para você a ideia: "Olha, você precisa se transformar". Cara, é uma caixa d'água, bicho, e tem um ladrão, a hora que você extrapola o ladrão, ela vai sair para os lados. Vai sair para os Então, lados. ou você toma atitude ou você se afoga, não tem jeito. E parafraseando um pouquinho o que você colocou aí, então, uma frase que resume é: "O conhecimento é libertador", né. Ah, trazendo bem simplesmente, o que que seria isso? Aí você falou do medo, que o medo te trava, ele te bloqueia para você se movimentar e cada vez que você tem mais medo, mais energia você precisa. Então, o meu problema nada foi que uma explosão de energia, eu falei assim: "Você se move, você está no caixão, acabou", né. E de novo, o medo não deixa de ser, de alguma forma, um sentimento representado no seu corpo, né. Na medicina chinesa, a energia armazenada no pâncreas é mágoa, só para associar com o meu caso. Então, se eu me libertasse daquilo lá, nunca ia me curar. Então, trazendo um pouquinho aí do meu enredo para isso daí. Aí vamos lá, traz todo conhecimento, conhecimento é libertador, peguei e superei tudo isso. Beleza, tô aqui bonito, sem efeitos colaterais de tudo que eu passei, eu diria num estado de saúde muito melhor do que antes de eu ter o problema, porém tem o outro lado também, o ego. Não adianta eu ter todo esse conhecimento e achar que eu sou dono dele. Então o olhar para o próximo que você falou, esse, parafraseando de novo, não adianta eu ter esse conhecimento, achar que eu sou o dono e eu sou o único dono da razão para isso. Cara, vamos debater alguma coisa, o meu ponto de vista com o seu. Pode ser que a contribuição minha e sua vá chegar numa coisa muito melhor. Só que isso só vai se dar a partir do momento que, a hora que a gente fala comunicação, é a troca entre duas pessoas. Se eu estou falando simplesmente o meu ponto de vista para você, eu sou ou um professor, ou um ditador, né? Ou eu estou fazendo um simples monólogo aqui. Agora, enquanto a gente está construindo uma ideia a partir de um debate para gerar uma coisa melhor, aí a gente está transformando. Então, é por isso que eu falo, tudo isso que eu aprendi não adianta nada se eu não pegar e não entregar um pouco de alguma forma, seja por ação, né? Seja atendendo pessoas de forma gratuita ou fazendo atendimentos como é feito, ou simplesmente ensinando, né. Então mas não adianta eu ensinar aquele que não quer. Então para que eu vou ensinar alguém que não quer, né. Os grandes mestres não escolhem seus discípulos, os discípulos que escolhem seus grandes mestres. Então são aqueles que têm a intenção de aprender. Aí você fala: "Ah, mas você está falando isso porque é uma área que ninguém conhece". Não, qualquer área. Um cara que vai fazer engenharia, ele tem que ter interesse em aprender a fazer conta para poder fazer um cálculo bem feito, para poder construir um prédio e ele ficar de pé e garantir a segurança das pessoas. Se eu quero ter certeza disso, cara, eu jamais vou assinar um projeto que eu vou pôr em risco qualquer pessoa, certo? É tudo o conceito por trás é sempre o mesmo, independente da área. A gente fala aqui, fala: "Ah, falando de hipnose, de respiração, de medicina chinesa, de uma pancada de coisa", mas isso se aplica na engenharia, na química, na matemática, você vê o dentro dos estudos de Pitágoras lá, Pitágoras foi conhecido por causa de um triângulozinho lá que ele fala, né, que é a soma dos quadrados, beleza, mas o que tem por trás disso? O tanto de coisa que esse cara estudou que não é
tão conhecido, né? O tanto de contas que foi feita pelo Einstein que ninguém sequer tem ideia, né? O tanto de experimentos que Tesla fez que ninguém tem ideia, que tudo falhou em algum momento. Só que o cara insistiu, mostrou e hoje está aí disponível para todo mundo. Agora imagine se isso não estivesse disponível, onde que a gente estaria? É, isso transforma as pessoas, né, e transforma nós também. Pessoas e ambientes, E ambientes. Boa, mais que isso. boa, é isso. E hoje, Leandro, se a gente olhar para o público de uma forma geral, né, as pessoas que têm aí, até quem está ouvindo a gente aqui nesse podcast, em todas as plataformas, você está ouvindo aí no seu Spotify, no seu Deezer, a gente vai subir esse podcast para todas as plataformas possíveis e imagináveis. O que há de grande mito em relação a ao trabalho por trás de uma pessoa que faz hipnose, de uma pessoa que faz, Tá. por exemplo, um processo profundo de respiração, que é o seu caso. Quais são os mitos que você identifica, de certa forma, e como você acha que seria possível quebrar esses mitos? Bom, vamos lá. Ah, existem vários mitos. Eu acho que é mais do que mito, chega a ser crença, né? O que que são essas crenças? Primeiro, hipnose. Fala que, eu vou chegar aqui, eu vou cair, ele vai fazer o que quer de mim. Isso. O conceito de hipnose nada mais é que um hiperfoco. É a pessoa realmente parar para resolver um dado problema no foco específico disso. É ele desligar do mundo e entrar em foco absoluto daquilo que ela quer resolver. Não perde a consciência, ela consegue ir no íntimo mais profundo, e aí começa a trazer até algumas lembranças, algumas coisas, né. Ah, então antes de terminar de quebrar essa crença de hipnose, eu vou adicionar um outro conceito da respiração. Existem, fazendo só exercício de respiração, efeitos que a gente chama de catarse, que a pessoa se retorce, chora, faz uma série de tem uma série de reações que não são comuns. E a pessoa acha que está tendo um treco. Na verdade, ela está liberando emoções, liberando energias e tudo mais que estão acumuladas e fazendo mal para ela, né. E essas catarses são confundidas com, às vezes, até aspectos espirituais e tudo mais que não tem nada a ver, né. É simplesmente o corpo dela se liberando de uma tensão que é gerado por um pensamento, um sentimento e está tudo acumulado ali atrás. Então ela se libera. E num estado hipnótico, a pessoa pode ter essa mesma reação. E isso é cientificamente comprovado, né. Tem vários estudos, tem várias coisas que, mais uma vez, eu volto e falo, ninguém procura saber. Vai lá, procura a reação polivagal de Stephen Porges. Tem uma bíblia disso que fala o que que é uma reação neurovagal, né. São todas essas reações, né. Antigamente, o Mesmer tem vários casos com histeria. Histeria não deixa de ser uma reação polivagal, né. É onde o nosso sistema nervoso acaba atuando contra aquilo que ele está desenhado para fazer. É muito interessante, tu entrou no mérito de uma questão que eu também vejo bastante, que é a confusão entre esses movimentos naturais do corpo versus, teóricas, reações espirituais. Se tem a mania de achar de que o cara que tá se contorcendo, tá se debatendo, tá gritando, tem a ver com o espírito que tá encostado nele, e na verdade é só uma reação do próprio corpo e da É, fisiológica da própria pessoa de gritar ou de se espernear, e o espiritual não tem nada a ver nessa história, é muito legal. não, é bem interessante, porque, assim, se você pegar um animal, o animal ele sai de uma briga
vai lá, se pega 2 cachorros lá, você pega, você sai tudo sangrando. O gato fica O gato inteirinho cara, ouriçado, né, com os mas pelos em pé. terminou aquela situação ali, ele sai, se chacoalha como se jogasse tudo aquilo lá fora, e vida que segue normal, aquilo lá já era, acabou, resolveu. Não, o ser humano tem a capacidade de ir empilhando isso e armazenando essas emoções, que vai virando uma bomba dentro do corpo, né. E a própria medicina chinesa fala os lugares que armazena tudo essas energias, e cara, uma hora explode. É um barril de pólvora que você está gerando. Aí a hora que você põe uma pessoa num estado passivo desse, que ele está olhando para si e fala: "Você tem o direito de se libertar disso". A forma de se libertar às vezes é gritar, é espernear. Cara, uma situação que ele viveu lá na criança que era, sei lá, 2, 3 anos de idade, que não se lembra, que estava esperneando, ele revive aquilo lá, resolve espernear, deixa ele espernear e se liberar ali, cara, acabou. Né. Aí fala lá: "Ó, tá dando problema", não, a pessoa cara, que criança que não esperneia. Muito legal. É, então é aquele negócio, o cachorro esperneia todo Exato. dia na tua frente e você não fala: "Ah, tá com o capeta ali nele", né. Aí aí você vai lá, põe o nome do cachorro de Cramunhão, cara. Exato. Então é bem ilu assim, Ilustrativo. ilustrativo, Exato, mas é aquele negócio que é o nosso dia a dia, cara, tá na nossa frente. Só que exato. nós temos a capacidade de interpretar simplesmente aquilo que a gente quer, e não o que é a realidade. Então a partir do momento que você começa a se questionar, aí a história muda. Isso não quer dizer que fenômenos espirituais não existem, porque eles existem. Existem. Porém, nem tudo é, É, só parece. aí é que tá. Todo mundo coloca como fenômenos espirituais, não sei o quê, e isso gera o quê? Medo. Medo. E o medo faz o quê? Te trava e te mantém onde? Onde tá. E você não muda. Ponto. É isso. Sobre isso. Você trouxe tudo de volta Hum. com uma perguntinha. E aí a pessoa vai reclamar: "Ah, eu não sei porque eu não saio do lugar. Ó vida, ó céus". Ó, põe o nariz pra frente aí, enfrenta, anda, né. Antes de enfrentar a vida, enfrente seus medos, se liberta e a vida abre as portas, cara. É simples assim. Boa. E eu gostaria de fazer uma pergunta, Leandro, porque eu sei que tu vai responder de forma brilhante essa pergunta que eu vou fazer, porque, tu já disse que tudo tá na mente, né. Eh, Tem como tratar alguém ou olhar para alguém e ajudar essa pessoa, até mesmo com hipnose, sem estar na presença física dessa pessoa? Ó, tem mais do que isso. Ah, vamos lá, assim, eu tô tentando responder de uma forma simples que para poder atingir o máximo de pessoas. De novo voltando naquela questão da pseudociência. Hoje a gente quer comprovar cientificamente tudo. Então tá, antes de responder sua pergunta ou qualquer um que tenha dúvida do que eu vou falar aqui na frente, antes assista um documentário que chama The Field. São vários cientistas no mundo estudando o que se chama campo. Campo nada mais é que um espaço que a gente não vê, não sente, não percebe, em condições alerta normal. Mas enquanto você está numa condição passiva, você consegue acessar esse seu campo e o campo comum de qualquer pessoa. Antes de falar se dá ou não, já existem várias terapias que usam isso e pouco sabem. Muitas pessoas aplicam isso e não sabem que estão usando isso. Reiki, né? Aí vai lá a própria acupuntura. Não falei que a intençãozinha de colocar uma agulha lá não funciona? Pô, eu tô lá, falo assim, cara, eu vou pôr essa agulha aqui, vai curar esse cara. Acabou. Ali ele já acessou o campo, já foi, já passou a informação. O negócio é muito mais rápido do que você imagina. Antes, a capacidade de você falar é a mais lenta de todas para você se comunicar. Depois vem símbolos, depois vem pensamentos e aí vem o campo.
né? Na sequência. Aí, o que acontece? A hora que a tradução da informação que vem do campo para a sua fala, demora para chegar. Eu estou falando demora, mas é coisa assim, fração de segundo. Só que a quantidade de informação que roda aqui é a mesma coisa que eu tenho. Nossa, eu ia falar XT aqui, mas acho que poucas pessoas vão entender o que é XT. Eu tenho um processador de 1950 que foi usado lá para decodificação de códigos lá para Esse aí trás. tinha tela verde, eu lembro. Ó, e compara com um processador SSD hoje. Então é como se eu tivesse um SSD e um analógico hoje. Aí tem analógico, dá para pegar gancho com outras coisas aí, depois você fala. Mas esse processamento, ele é feito no campo, né? Não tem estudos científicos. Assiste The Field, você vai entender, tem vários estudos com ondas, vibrações, frequências, tudo isso acontece no campo e influenciam o campo. E tem como você acessar o campo de qualquer pessoa, em qualquer lugar, e tratar temas relacionados ao campo que estejam afetando fisicamente essa pessoa, né? Tratar e a pessoa sentir isso imediatamente, tá? Aí fala, então quebrei meu dedo aqui porque eu chutei a sarjeta. Desculpa, eu não vou sarar teu dedo no campo. Mas a tua intenção, o que você fez, se você tem alguma coisa desajustada no seu campo que te gere a intenção de voltar a fazer isso sempre, talvez a gente consiga corrigir desde que você queira. Desde que a pessoa que nos peça queira e deseje isso. É livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Cada um tem o seu e toma a escolha que quer. Então, se você pegar a quântica, ela fala um defeito de possibilidades. Só que para você executar e fazer qualquer coisa, você tem que escolher uma. Então, a sua escolha transforma o seu destino. Então, se a sua escolha é que a gente ajude. Então, uma pergunta que eu sempre faço, às vezes as pessoas vêm me pedir para fazer alguma coisa, fazendo, peraí. Primeira coisa, você quer isso? Por que que você quer isso? Para que que você quer isso? Às vezes eu viro e falo assim, desculpa, eu não vou te atender, não vou fazer isso por você. Porque a gente vai fazer, não vai adiantar e você vai se frustrar. Então é melhor não mexer com isso. Ou a pessoa nem sabe o que ela quer. Então volte, faça a sua escolha e volte para saber o que você precisa. Então, de novo, volta sempre para o eu. O meu eu com o seu eu, né? Se você não sabe, você precisa da minha ajuda, mas você não sabe para quê, e você não quer, desculpa, eu não posso fazer nada. A hora que você precisar, eu estou aqui à disposição. Aí fala, pô, isso é egoísmo. Não, isso é nobre. Porque eu estou te dando a oportunidade de pensar naquilo que te incomoda. E, na verdade, a pessoa pensa e vê que aquilo não incomoda. Ela que está tomando uma proporção absurda. Às vezes nem volta. Quando volta para si. Aí depois fala assim, pô, mas nesses casos a pessoa demora aí uns 3, 4 meses para falar alguma coisa. Né? Às vezes nem fala, porque depois fala, puta merda, fica com vergonha. Tudo bem. Se tá bem é o que importa. E quantos atendimentos nós fazemos sem a pessoa nem saber que ela está sendo atendida e Exato. simplesmente para que ela se perceba, né? É muito interessante. Exatamente. É, E uma coisa importante, até para acessar o campo, temos que ter a permissão. E antes de acessar, perguntamos, é possível? Nos permite? Às vezes o campo da pessoa fala, não, eu não quero ajuda. Bom, é a escolha. mesmo a pessoa querendo, né? Mesmo a pessoa querendo. Ah, É interessante. E aí eu falo, olha, seu campo não permitiu. Né? Quantas experiências tem de campo do cara do outro lado do mundo? De novo, volto a repetir o nome, The Field, que é o campo, a tradução, mostra pessoas sendo tratadas do outro lado do mundo, sim. com energia. E sabe o que
eu vou voltar no que tu dissestes do cara do dedo do pé, né, que ele quebrou o dedo do pé. Eh, eu arrisco em dizer de que com o magnetismo, a gente consegue auxiliar ele a se recuperar mais rápido. É. Aí é uma outra questão, né. Quando a gente fala, o cara acha que eu vou colar o dedo dele para um dia para o outro, é passar lá um super bonder, não é isso. Você vai dar condições ao corpo ou uma estabilização do organismo de forma que ele se regenere mais rápido. Ah, não, Inclusive não tem estudos existem, eu ia chegar nesse ponto. significativos com aqueles porquinhos da Índia, que eles faziam cortes específicos nos porquinhos, e Exato. uns recebiam magnetismo, outros não recebiam magnetismo, e todos os porquinhos que receberam magnetismo É, têm melhora de cerca de 90% de velocidade de tempo de cicatrização ex frente a quem não recebeu magnetismo. exato. Só que aí você fala isso, tem um estudo, mostra, comprova, tudo mais. Isso aí é o caso de um de um rapaz que era casado com uma moça que acreditava, ele era médico, não acreditava em nada, aí até que a mulher adoeceu, começou a se curar com essas coisas, ele continuou cético e começou a fazer esses estudos com os Com os porquinhos, porquinhos. aí ele acreditou, Uhum. tá. Então foi o que ele fez. Mas, se você pegar dentro do PubMed, uma das bases mais olhadas aí de referências bibliográficas para estudos de curas e tudo mais, fala dos passes magnéticos usados para a melhora na recuperação. E em 70, que pode aumentar em até 70% a velocidade de recuperação de um caso, que é o que se aplica. Agora, o conceito de magnetismo, a gente fala assim: "Ah, magnetismo eu só posso aplicar estando perto aqui de você". Não, de novo, não tem distância, né. A energia, onda, ela viaja ao mesmo tempo, volta lá na experiência dupla fenda, né. Você consegue comprovar que existem 2 coisas ao mesmo tempo Boa. no É, mesmo lugar, é real. em lugares diferentes. A mesma coisa em 2 lugares diferentes ao mesmo tempo. Então, tudo isso tem um embasamento científico, só que não é relatado da forma que a academia XYPT, que reconhece como um estudo científico, né, porque ela exige um protocolo X, que não dá para fazer com experimentos matriciais, só lineares. E vai continuar sendo tratado como pseudociência. Boa. E Leandro, hoje, olhando para o presente, como que é o seu trabalho? Porque de engenheiro hoje, pelo que eu estou entendendo, você trata pessoas. Como é que funciona seu trabalho hoje em dia? Como eu consigo contratar o Leandro e acessar aí essa gama de conhecimentos? Vamos lá, eu tenho, saí do ramo corporativo, sou empresário também, mas continuo e eu faço os atendimentos. Então, atendimentos à distância, a gente tem um grupo, né, que é o Hypno for Life. Então é só entrar no Insta lá, tem, fala bastante coisa, onde atendemos à distância, né. Faço parte do Instituto Bem de Hipnose, onde temos alguns atendimentos também, e tem a clínica da minha esposa, que é a EvoCare Fisioterapia, e onde eu tenho um espaço que eu atendo pessoas presencialmente também quando precisa, Boa, né. Então, atendo atletas que têm, de novo, a mente é o limitante de muita coisa. Então, atendo atletas que a hora que vê, a grande barreira dele está na mente e não no físico. Ah, atendo pessoas com diversas características, inclusive com a casos mais sérios. E hoje esse é o meu dia a dia, e estudo, né, esse eu falo assim, o estudo é meu hobby, eu adoro isso, né. adquirir conhecimento, né? Assim, eu fico, como fala, ah, não é feliz, é mais do que feliz, né, entusiasmado com tudo isso, porque parece, eu sempre tinha a sensação, falei: "Pô, meu catedrático engenheiro, né, pô, eu conheço muito de engenharia".
Hoje parece que quanto mais estudo, mais eu preciso de estudar, porque parece que eu menos sei. Né? É aquele conhecimento infinito que você sabe que é infinito, mas você sempre quer buscar. Vira um loop, né? Que você chega num ponto, parece que agora terminou, aí de repente se aprofunda no ponto e faz o mesmo ciclo, você vê a coisa diferente. E assim vai. E esse é meu dia a dia, né? Então, resumindo a sua pergunta, os atendimentos a gente faz em grupo à distância, o Hypno for Life, tem da clínica e tem do instituto que a gente ajuda também, que é o Instituto Bem. Legal, muito bom, Léo. Eh, cara, a gente tem como propósito do Academia Fraternitatem, conectar as pessoas com o seu chamado, né, e auxiliar as pessoas a, de fato, se conectarem com o chamado de vida delas. Eh, parte desse propósito, ele é auxiliar ao próximo. E nós entendemos de que o conhecimento, ele é a barreira principal para você transformar alguém, para você auxiliar alguém a, de fato, mudar a si próprio e se conectar com o chamado, o seu próprio chamado. Existem diversos métodos e metodologias para isso acontecer. E a humanidade descobriu e faz o uso, por exemplo, de imagem, som e livros e escrita para transcrever e para traduzir conhecimento. Diante disso, eu gostaria de perguntar para ti se tem algum filme, ou se tem algum livro, ou se tem algo que te chama, uma música que te chama muita atenção e que você acha que pode ser um divisor de águas, para qualquer pessoa, para que essa pessoa comece a olhar para um olhar diferente para essa música, para esse livro ou para isso, e através de daí iniciar esse processo de autoconhecimento ou de olhar para si próprio. Teria algo que você indicaria Bom, aos ouvintes a verem? vamos lá. Eu vou começar por uma prática, né? Muita gente fala de meditação, né? De autoconhecimento e tudo mais. Então, para mim, a ferramenta mais poderosa para você conseguir aprofundar em meditação, autoconhecimento, seja lá o que for, hipnose. Aprendam hipnose. Então, eu sou instrutor de hipnose não verbal pelo Instituto, ah, e eu falo, você aprender a desligar o seu julgamento das coisas e aprender a olhar de fora, a hipnose é uma ferramenta poderosa para isso. Então, o aprender a hipnose é importantíssimo. Aí fala, mas por que a não verbal? Para mim, porque a não verbal é porque é uma forma de você colocar uma pessoa em transe muito rápida, né? E de se colocar em transe muito rápido. Então, se você não quer aplicar, aprenda para você mesmo se aplicar, né? Desenvolva em você mesmo. Livro. Cara, um livro sensacional. Eu falo assim, esse para mim é um livro simples, de leitura fácil, descomplicada, e que também, se aplicar os conceitos que tem lá dentro, muda a vida de muitas pessoas. Se chama Respire, James Nestor, James Nestor. né? Esse livro ele traz como subtítulo, chama a nova ciência de uma arte perdida, Boa. né? Que ele vai estudar todos os protocolos de respiração de várias coisas e vem trazer para ciência e mostrar os resultados do que fez. E esse James Nestor, ele é quase que uma autobiografia, ele relata casos que ele se submete a testes e os resultados que dão. Então é incrível e traz até protocolo de respiração para a gente, né? Então é um livro cara, é um livro assim de fácil leitura, fácil interpretação e que você lê, relê, relê, relê e sempre aprende alguma coisa. Então, para começar, eu acho que esse é um maravilhoso. Um filme ou um documentário, eu já falei, The Field, The Field. né? Boa. Eu falo, eu tenho vários outros, só que eu acho que são muito mais profundos, né?
Mas o The Field, ele traz uma realidade do que é o campo, né? E traz uma realidade experimental, mostrando que pessoas vivem isso, né? Ah, e dali para frente você vai ver. Tem um outro também, só que esse cara, eu não sei por quê, né? Ele sumiu do mapa recentemente, mas deve se achar em algum lugar. Chama Super-Humanos. Super-Humano. Super-Humanos. São pessoas que passaram por situações similares à minha, que se curaram de alguma forma usando esses métodos, né? Holísticos, que é dado hoje. Mas o holístico, a palavra holística para mim não é muito aplicável, né? Que são técnicas diferentes, mas que olha muito voltado para o campo. Legal, Então, esses interessante. 2 documentários são fantásticos. Esse Super-Humanos é impressionante. E existem fatos, realidades e academias hoje que se valem desse documentário, que são impressionantes de fazer cegos a enxergar. Né? Na Inglaterra tem um instituto que usa o subconsciente para trazer a visão de volta. Então, ou seja, ensina a pessoa a ver não com os olhos, mas com o subconsciente. Tá nesse documentário. Eu não vou falar nesse que é possível ou não. Quem conseguir, assista esse documentário. Muito bom, E o The obrigado. Field, ele traz experimentos de grandes mestres, que aí tá Joe Dispenza, tá o Greg Limpton, tem vários outros neurocientistas aí malucos, que os malucos, né? Que são os pseudocientistas, fazendo estudos disso daí, né? E tem um outro cara, que é Dr. Sérgio. Cara, ele é Sérgio. Se você colocar Sérgio Pineal no Google, vai aparecer quem que Não, é. Sérgio Felipe? É Sérgio Felipe Rodrigues, alguma coisa assim. É, Sérgio Felipe. É, Legal. é o cara, é uma das maiores autoridades do mundo Em glândula em pineal. estudos de glândula pineal, né? Cara, você vê esse cara, você não dá nada, uma simplicidade de pessoa absurda. Só que a maior autoridade em estudos de glândula pineal do mundo e um dos maiores estudiosos respeitados nessa área. E é um médico, né? Professor de cadeirado da USP e tudo mais. Também procurem os documentários, as coisas dele. Fala muito, apesar de ser um estudo científico, ele fala muito da espiritualidade, né? Não trazendo a espiritualidade como religião, mas trazendo a espiritualidade como uma ascensão da consciência e trazer uma visão um pouquinho diferente do eu, né? Legal, E o nossa sementinha tá por ele, lógico que ele sempre usa, tá na glândula pineal, que é a nossa porta de entrada. legal. Então, acho que Leandro, são boas referências. a gente vai encaminhando aqui para o final do nosso podcast. E antes de a gente finalizar, eu gostaria de falar para as pessoas aí que estão nos assistindo, os internautas, de que a gente tem planejado, né? A gente já vai fazer uma primeira imersão agora. A nossa primeira imersão aí, que tem até o nome análogo Não. ao qual o Leandro falou recentemente, mas ela vai ser algo um pouco menor, não, já está encerradas as inscrições, já está tudo feito, não cabe mais ninguém. Mas a gente está aí desenhando a possibilidade de construir uma nova lá para o final de julho, né? Talvez o final de junho. A gente ainda está definindo a agenda e definindo data, ao qual com certeza eu vou trazer aqui para as pessoas. O Leandro vai aparecer em diversos podcasts do Academy Fraternitatem aqui. É um cara que é parceiro do Academy e está aí ao meu lado com certeza para ajudar e para somar como um todo. Mas eu fiz questão de trazê-lo para gravar esse primeiro e a gente fazer acontecer e ele falar um pouco sobre ele. Eu quero agradecer imensamente ao time X, ao nosso querido da mesa de som aqui que está nos ajudando e Cortes. Belchior? O Belchior? Não, não pode falar assim, que é sacanagem com o apelido do cara, mano. É. Não, obrigado, querido, obrigado mesmo. Obrigado pelo. Sem palavras para agradecer aí o trabalho de vocês. Gostaria de dizer de que a agenda de podcasts ela está recheada
de pessoas. Já temos aí a presença confirmada de pessoas extremamente importantes. Temos a presença do Marcelo, vamos ter aí, tem podcast, o próximo provavelmente vai ser alguém surpreendente, que com certeza vocês vão ficar malucos com o tema e com o assunto envolvido. Tem um grande treinador mental conhecido por muitas pessoas, tem médico também que vai vir aqui conversar conosco, tem também bruxo, tem bastante gente aí que está na lista se preparando para vir e gravar aqui e falar sobre fraternidade, de certa forma, falar sobre amor e movimentar o conhecimento. Eu acho que isso é extremamente importante, é parte do propósito de ter o Academicast. Eu gostaria de agradecer a você que ficou até aqui, ficou até agora aqui assistindo a gente. Muito obrigado, a gente se vê no próximo episódio e tenha uma semana abençoada. Valeu, Seires. Obrigado. Obrigado, gente.